A hipocrisia do Ocidente e as mentiras dos nossos governantes. Hoje, dia 2 de maio de 2022, o ministro russo Sergei Lavrov está sendo criticado e condenado pela nossa imprensa, pela mídia e pelos governantes desses países que se dizem paladinos da justiça, defensores das democracias e das liberdades. Tudo isso porque Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que é um argumento tolo afirmar que não podem existir nazistas na Ucrânia simplesmente porque Zelensky é judeu. Haja vista que talvez esteja errado, mas Hitler tem sangue judeu. Não é judeu, mas teria tido sangue judeu. Lavrov falou isso e o mundo caiu em cima dele. E aí eu vou provar para você como o nosso Ocidente é um mar de merda e mentira. Vamos primeiro ver qual foi a fala do ministro. Знаете, ну, мне совершенно безразлично, что опровергает или что не опровергает президент Зеленский. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. E aí, essa foi a fala do Lavrov e o mundo agora está caindo em cima dele, né? Vamos pegar algumas manchetes aqui, alguns anúncios, né? Após fala de Lavrov sobre Hitler e judeus, Israel pede que o ministro russo se desculpe. Abre aspas, o comentário do ministro Lavrov são escandalosos, imperdoáveis e um horrível erro histórico, alegou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid. Outra liderança judia completou: os comentários como infundados, delirantes e perigosos que merecem ser condenados. Uma outra manchete fala: Israel condena fala de Lavrov sobre, abre aspas, sangue judeu de Hitler. Ministro russo provoca indignação em Israel ao mencionar a teoria conspiratória desacreditada de que Adolf Hitler teria origem judaica. Sergei Lavrov tentou usar mentira para atacar Volodymyr Zelensky. Uma outra manchete aqui fala o seguinte: o ministro israelense ainda exigiu um pedido de desculpas, aconselhando Lavrov a consultar um livro de história. Abre aspas, os ucranianos não são nazistas. Só os nazistas foram nazistas. Só eles puseram em prática o extermínio sistemático dos judeus. E completou: quem matou meu avô não foram judeus, mas sim nazistas. As afirmações de Lavrov são absurdas, delirantes e perigosas. Tem outras matérias aí, mas basta comentar essas aqui. Será que isso é verdade? Será que Lavrov está mentindo? Será que ele está cometendo um erro histórico? Primeira coisa que eu tenho para te falar: Lavrov não tem que pedir desculpa. Lavrov não mentiu. Lavrov não errou. Lavrov não deve nada, nem ao Ocidente, nem ao povo judeu, para pedir desculpa para o governo sionista e servo dos globalistas de Israel. Apesar do que aconteceu no Holocausto, que deve ser considerado um evento horrível, digno de ojeriza, digno de nojo, de desprezo, que os nazistas devem sofrer a pior pena possível para um homem e a condenação eterna. Sim, eu rogo por isso. Apesar disso, paremos de tratar o povo judeu como se fossem os coitados da história, pois não são. Não são. E essa atitude que muitos tentam dizer aqui, né? Tem uma manchete que fala até o seguinte: que o Holocausto deve parar de ser tratado com trivialidade, que deve parar de ser utilizado como instrumento político. Ora,
quem mais utiliza o Holocausto como instrumento político são os sionistas, são os judeus sionistas. Tem uma grande diferença entre sionismo e judaísmo. Procure saber essa diferença. Mas vou mostrar para você por que Lavrov está certo e não está errado. Bom, peguei aqui algumas matérias de 2010, tá? Matérias antigas. A primeira fala o seguinte: Adolf Hitler had Jewish African ancestors show DNA tests. O teste de DNA mostra que Hitler teve ancestralidade de judeus e africanos. Aqui tem outras matérias, ó. Does it matter that Hitler had traces of Jewish ancestry? Importa que Hitler tenha tido traços de ancestralidade judaica? Mais uma, né? 2010, tá? 2010. DNA Tests, que é CBS News, que foi uma universidade, né? cw.ua, não sei por onde é que é, .edu. DNA Tests, Hitler descend from Jews, Africans. E aqui vai seguir a matéria, basicamente a mesma coisa que fala aqui. E uma outra é um site judeu, tá? Jewish Virtual Library, a project of ACE, não sei o que é. Adolf Hitler was Hitler Jewish? A resposta para a pergunta, não. Despite the claims, Adolf Hitler was not Jewish. Beleza, está respondendo a pergunta aqui. Mas você pode ler depois isso daí aqui, mas você vai ver o seguinte, ó. Em 2010, um jornal britânico, Daily Telegraph, reportou, né, fez uma matéria utilizando um estudo que foi conduzido utilizando exemplos de saliva de pessoas que eram próximas a Hitler, de parentes de Hitler, para ver o DNA dessas pessoas e o de Hitler. E foi observado o quê? Que dentro desse DNA havia um cromossomo chamado de E1B1B1, que é raro em pessoas do oeste da Europa Ocidental, mas que, porém, é comum entre os berberes do Marrocos, Algéria e Tunísia, e também dos judeus Ashenak e dos sefarditas, chegando à conclusão que é muito provável que Hitler tenha sangue judeu. Lavrov não mentiu. Isso aqui não é falácia, isso aqui não é teoria da conspiração. É estudo. Foram feitos estudos que chegaram a essa conclusão. Lavrov não falou que Hitler era judeu. Ele disse: Hitler tinha sangue judeu. Posso estar errado, mas talvez Hitler tenha tido sangue judeu. E aqui eu volto e falo, não tem que pedir desculpa para ninguém, nem para Israel, nem para os judeus, porque os judeus não foram ofendidos, nem para Zelensky, nem para ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém foi ferido, ninguém foi magoado com isso não. E se foi ferido e se foi magoado, alguma merda tá devendo. Aqui o último comentário de Lavrov, né, a respeito... vou pro último aqui, para essa última slide aqui. Quando uma das matérias lá fala que... deixa eu voltar aqui. Olha só. Os ucranianos não são nazistas, só os nazistas foram nazistas. O que é isso aqui, meu irmão? Vamos lá. Foto comum, você pode olhar na internet aí, tem a rodo essa foto aqui, do batalhão de Azov, onde você tem uma bandeira da OTAN, uma bandeira do batalhão de Azov, com uma suástica modificada aqui, e ao lado uma bandeira nazista, da Alemanha nazista, certo? Porra, aí você vai falar para mim que não tem nazista na Ucrânia. Aqui, uma manifestação que aconteceu ali em meados de 2014, de ultranacionalistas, apoiadores e seguidores de Stepan Bandeira. Se você não sabe quem é Stepan Bandeira, procura no Google. Stepan Bandeira foi um líder ultranacionalista da Ucrânia que viveu durante o regime nazista, ali naquela época. Quando a Ucrânia foi invadida pelo exército nazista, metade da Ucrânia, a porção oeste da Ucrânia, que falava mais ao ocidente, se aliou aos nazistas. E por que fizeram isso? Não era porque eles tinham raiva da União Soviética, pois a Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas sim porque quando Catarina a Grande, que foi czar da Rússia ali em meados de 1780, eu acho, ela era de origem prússia, ela era da Prússia, ela convidou
cidadãos da Alemanha, camponeses da Alemanha, para que morassem na região da Ucrânia, que era parte do Império Russo, não era um país, era um território dentro da Rússia, assim como o Cerrado não é um país, mas um território dentro do Brasil, uma região dentro do país designada como Cerrado, Pantanal, Amazônia, etc. E aí Catarina convidou alemães para que fossem morar lá na Ucrânia e lá criassem colônias, melhorassem a terra, cultivassem e por diante. Resultado, quando os nazistas entraram em 1945, 44 por aí, dentro da Ucrânia, foi o que aconteceu. Esses descendentes de alemães se aliaram aos nazistas, afinal havia a similaridade de cultura, de sangue, etc. Enquanto o leste da Ucrânia, a região ali onde está o Donbass, Lviv, Lviv não, Lviv é o que ficava no oeste, que foi a capital que ficou a favor dos nazistas, mas Kiev, por exemplo, era mais russa. E aí essa região ali ficou junto com a Rússia. Aí teve um confronto entre esse pessoal. E os nazistas mataram milhares de pessoas. Procura na internet quantas pessoas Stepan Bandeira e o grupo deles matou. Quantos poloneses eles mataram. Quantos ucranianos eles mataram. E é isso que acontece agora na Ucrânia. Mas que a nossa mídia e o Ocidente tentam negar. Então você vê aqui, ó, o que foi encontrado com alguns soldados ucranianos? Emblemas nazistas. Olha essa mulher. O que foi encontrado? Isso aqui foi uma mulher que foi encontrada pelo exército russo, morta, ela foi encontrada morta, mas com a suástica marcada no corpo. Ela foi queimada. Uma suástica foi impressa no corpo dela. Olha aqui um soldado da Ucrânia. No cotovelo aqui tatuado o sol negro, Black Sun, que é um símbolo nazista. Do outro lado, uma suástica. Em cima, a 30ª Divisão de Granadeiros do Exército Alemão. Porra, você vai falar que não tem nazista? Merda, porra. E aí, por último aqui, para desconstruir a ideia de que todo judeu é bom, não sei o que, não é. Assim como nem todo brasileiro é ladrão, assim como nem todo brasileiro é bandido, assim como nem todo brasileiro é corrupto, assim como nem todo norte-americano quer dominar o mundo, assim como nem todo judeu gosta de chá, assim como nem todo francês gosta de fazer putaria, assim como nem todo árabe quer destruir o mundo com a bomba, como um homem-bomba, assim como nem todo japonês é kamikaze, assim como nem todo russo é doido, assim como nem todo ucraniano é nazista. Da mesma forma, nem todo judeu é bom. Nem todo judeu é bom. Goste você ou não do que eu estou falando. E você vai virar para mim, eu vou processar você. Foda-se. Não tenho medo disso. Não estou mentindo. Estou falando a verdade. Aqui, um artigo feito por um judeu. Why I am an anti-Zionist Jew. Por que eu sou um judeu anti-sionista? E aqui embaixo um artigo feito pelo representante do comissariado árabe, do Alto Comissariado Árabe para a Palestina na ONU, Jewish Atrocities in the Holy Land, atrocidades judaicas na Terra Santa, ou atrocidades praticadas pelos judeus na Terra Santa. E aqui ele termina, ele vai fazer um artigo, o artigo é longo, ele vai mostrar, ele vai dissertar aqui a respeito de como os judeus que fugiram do nazismo, quando chegaram ali no Oriente Médio, praticaram coisas similares aos nazistas alemães, atrocidades similares contra os árabes. E aí ele termina aqui falando o seguinte, ele pega uma frase muito interessante. This cold-blooded and well-calculated Zionist plan, esse sangue frio, né, cold-blooded and bem calculado plano sionista para massacrar a população não é novo para os judeus. É apenas uma lembrança, uma atualização da técnica adotada by them, they first entered Palestine, a técnica que eles primeiro utilizaram quando entraram na Palestina, há cerca de 1400 anos antes de Cristo. And they utterly destroyed all that was in the city of Jericho. E eles praticamente destruíram tudo que havia na cidade de Jericó.
ambos homens e mulheres, jovens e velhos, gado, ovelhas e... Bom, não estou conseguindo ver o pequenininho aqui, antílope, sei lá o que é. Não dá para ver de perto aqui. Enfim, e aí ele pega um trecho da Bíblia, do Velho Testamento, do Talmud, você pode encontrar lá. Está lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 21. Quando está escrito na Bíblia, Deus ordena que os judeus vão lá e matem todo mundo. Então para com isso. Todos os países têm histórias sangrentas. O nazismo deve ser condenado. A gente tem que fuder com os nazistas. Fuder com os nazistas. Matar tudo contra nazista. Sem dó nem piedade. Não tem que ter pena de nazista. Pelas atrocidades que eles fizeram, a quem eles servem. Agora, Lavrov não tem que pedir desculpa de absolutamente nada. Na Ucrânia há nazistas. O exército ucraniano é composto por muitos nazistas. Nem todos são nazistas, mas há muitos nazistas na Ucrânia. Graças a Deus, a cidade de Mariupol, que era um dos redutos do batalhão de Azov, caiu. E agora eles estão lá, apodrecendo no fundo de Azovstal. Lavrov não tem que pedir desculpa. A Rússia não tem que pedir desculpa. Se você realmente acredita em democracia, em liberdade de pensamento, que eu não defendo. Não defendo democracia, não. Democracia é uma mentira, que é feita só para escravizar a gente. Para a gente acreditar que tem algum poder de escolha quando não tem escolha nenhuma. E somos governados por idiotas, como o presidente Bolsonaro, que vai na Rússia, fala que é solidário ao Putin e à Rússia, quando chega no Brasil fala que nunca falou. Bolsonaro é um merda. Assim como Lula é ladrão, Bolsonaro é um merda. Eu falo isso sem medo. Sem medo. A Rússia prevalecerá. A Rússia é o único país que teve coragem de se opor a toda essa merda a qual estamos inseridos. Estude, procure a verdade e ela vai se revelar para você.